Eu fui recebido aqui com muito carinho. E nosso amado ungiu eu. E já foi descansar. E eu fiquei. Eu passei por um... Olha, eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma experiência tão grande com meu Deus. O Senhor me chamou, o Senhor me salvou. Eu tinha 13 anos de idade. Eu fui a primeira na minha família. Minha mãe, meus irmãos, ninguém conhecia Jesus. Eu fui a primeira que o Senhor chamou de uma maneira gloriosa. Não foi através de pregação, mas através de leitura da palavra. Pregaram a palavra para mim e me deram o Novo Testamento. E eu gostava muito de ler, comecei a ler. Mas um dia, eu lendo, o Senhor se revelou para mim. De uma maneira tão gloriosa, falou comigo. Eu era religiosa, praticante, que eu tinha muito medo de ir para o inferno. E a pessoa tem que ter medo mesmo, viu? Então, eu rezava muito. E Semana Santa, como conservam até o dia de hoje, eu não cantava música, eu jejuava, eu não comia carne. Eu fazia tudo porque eu queria ir para o céu. Mas tinha aquele vazio. E também tinha perseguição maligna. Às vezes tinha pensamento suicídio. Ninguém sabia, mas eu travava aquela guerra. E eu lendo a palavra, o Senhor se revelou para mim. Agora, dia 9 de outubro, eu completei 88 anos. E 75 anos caminhando com Ele. E Ele tem sido tudo na minha vida. Porque eu aprendi, desde que o Senhor se revelou para mim, a minha fé nunca foi abalada. E sempre caminhando. E indo para a casa de Deus, me casei nova ainda, que na época se casava bem novo, casei em 1946. E também mais para servir a Deus, porque naquela época uma garota até com 20 anos, a mãe trazia ali segura, a gente não podia ir nem no culto sozinho. Então eu falei, vou me casar para me servir a Deus. E é o que eu estou fazendo até o dia de hoje. Com 18 anos eu tive minha primeira filha e depois completou 10 com o Bal. Quando Deus me deu o Bal, eu tinha 40 anos. E o Senhor que cuidou dele. Quando ele tinha 1 aninho, meu esposo tinha enfraquecido na fé, já fazia 11 anos, e foi embora, nos deixou. Mas aquele Deus que cuidou dele, desde 1 aninho, que não teve o pai. Embora a gente não perdeu contato, porque o Senhor me deu um coração perdoador, então sempre falei para eles, ame o papai. O papai precisa de vocês mais do que eu. Era ou não era, Celso? E eles amaram o papai, nunca tiveram mágoa, os 10 filhos. E isso aí, por isso que é músico, porque músico não pode ter o coração rancoroso. Ninguém pode ter, mas músico ainda mais. Temos que perdoar, e eu ensinei eles. E o Senhor me deu uma graça tão grande, gente, que eu devo tudo para Ele. Isso não é a gente. É Deus na nossa vida, é Ele moldando, ensinando. E Ele me ensinou a criar esses filhos, fazer eles conhecer a Deus. Todos batizados no Espírito Santo novinho. Me lembro, o Bal tinha 7 aninhos quando o Senhor batizou ele, na igreja, e ele não queria levantar mais do banco. Custou para nós tirar ele de lá. Chegou em casa, ele dobrou o joelho sozinho e foi glorificar a Deus. E os outros seguidos também, tudo, até 7 anos de idade, batizado com o Espírito Santo. Ensinei eles a amar a Deus, a conhecer Deus, a depender de Deus. E aqueles 10 filhos, naturalmente,
A gente estava apertado que só a graça mesmo. Só não era pobre de marré, porque crente não é pobre. Crente tem um Deus. E nunca faltou o pão. Porque o salmista diz, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus filhos nunca andaram pela rua pedindo nada para ninguém. Quando nós saímos, às vezes éramos convidados para uma festa de casamento, eu já avisava, fica tudo junto comigo. Se servir, bem, se não servir a gente. Lembro que eu fui num casamento e justamente o Val, ele ficou com vontade de comer o quê? Aquelas batatinhas na conserva. Eu não sabia. Aí, quando descobri, a gente fez e comeu. Queridos, vida maravilhosa, quem depende de Deus. E eu nunca me senti, eu nunca fui reclamar para ninguém, porque nós temos o Senhor que é o nosso pastor, e nada nos faltará. A Bíblia fala, comunicar com os santos as vossas necessidades, né? Mas, em primeiro lugar, Jesus, amigo das horas incertas, Ele é o meu tudo. E agora, em 2017, no mês de setembro, eu tive uma infecção muito forte e com essa infecção uma dor muito grande. E eu passei muito mal mesmo. Só que com dor ou não, eu estava na igreja adorando a Deus. Nós tivemos congresso na igreja 3 dias e eu ia lá, louvava, adorava, chegava em casa, rolava de dor. Mas falei, louvo e adoro o Senhor, porque em toda circunstância. Mas o segredo é esse, queridos. É que é o Espírito Santo que faz isso. Aí eu vejo como nossos antepassados, mártires, por que eles enfrentavam fornalha, enfrentava leões, enfrentava, eles sabiam que iam ser degolados, eles sabiam que ia sofrer açoite, mas eles não viam aquilo, eles viam a vitória, eles viam a salvação, eles viam o que estava esperando depois que eles passassem. E foi isso que aconteceu comigo. Daquilo eu peguei uma fraqueza e não estava me alimentando direito, não sentia dor, mas quando foi no mês de junho, de junho, eu fiz um exame, né? Pedi para minha médica, ela também é uma serva de Deus, médica do posto. Embora eu sou funcionária pública, mas é muito longe de onde eu moro para ir no servidor. Antes, quando eu era mais nova, eu ia, mas depois eu parei de ir. Então, comecei a fazer tratamento pelo SUS. E eu só senti um pouco de peso no estômago, comia, parece que não fazia digestão, aí tomava um chazinho de boldo, né? E ela pediu ultrassom e não deu nada, aí ela pediu endoscopia. E quando trouxe o resultado da endoscopia, que ela olhou, ela ficou, empalideceu assim. Eu falei, é grave, né, doutora? Ela falou, é. Olha, o Espírito de Deus me encheu naquela hora. Que, olha, gente, a alegria do Senhor não tem nada a ver com circunstância. Não tem nada a ver. É a alegria que vem do céu. Quem vai ficar alegre com um diagnóstico câncer? Quem vai ficar alegre? Mas e se vem do céu? Eu não tinha como não alegrar. Ela pegou o exame e foi correndo conversar com outro médico. Eu fiquei glorificando a Deus no consultório em línguas estranhas e falando de Jesus para eles. E com essa alegria tão grande, eu falei para ela, daí contei que eu tinha no servidor público, ela fez um encaminhamento urgente, mas até esperar que eles chamem, tudo é assim mesmo, né? Mas eu não esperei. Eu peguei o encaminhamento e conversei com o TED me levou lá no pronto-socorro, lá do servidor, o médico olhou, o enfermeiro olhou, já encaminhou
direto para outra médica, que também trabalha na oncologia também. E ela já fez o pedido de exame. Quando ela fez os pedidos, até foi o Bal que estava comigo. Passamos no balcão, agendaram tudo. E ela marcou uma consulta com o oncologista para o dia 12, né, de julho. E eu pensei que já era até uma cirurgia, mas não era. Quando ele olhou tudo, eu levei todos os pedidos, já que estavam encaixados já, ele olhou tudo e ele falou assim, ele largou eu lá com o Bal, foi, né, Bal? E trouxe uma junta médica, mais 4 médicos. E ele falou, nós vamos internar a senhora vai fazer todos os exames aqui no hospital. Irmãos, eles nem fazem essa cirurgia em pessoa mais nova do que eu, porque é morte certa, já diversos ficaram na mesa. Mas quando Deus manda, Ele mandou, Ele é Deus. E aí eu falei, doutor, só que eu estou muito fraquinha, eu emagreci muito, 26 quilos. Aí ele falou, não, nós vamos cuidar da sua nutrição e tudo, mas você vem fazer. Falei, eu também tenho uma cirurgia de catarata para fazer. Ele falou, isso não é prioridade, prioridade agora é isso aqui. E eu pôr no obstáculo. Aí, quando foi, ele marcou para o dia 20 de julho, foi, não, dia 20... Eu operei no dia 7 de agosto. Mas ele marcou antes a minha entrada. Foi dia 20 de julho mesmo. E me deram nutrição. Caríssimo. Olha, gente, eles me trataram com tanto carinho que eu vi o amor de Deus. E isso aí não é mérito, é o amor de Deus. Gente, nós somos tão amados. Calcule um pouco tanto que Deus ama cada um de vocês que estão aqui. Cada um de nós. É um amor incomparável. E eu senti que ele transmitindo para aquela equipe de médicos, era uma equipe. Eles me trataram com tanto carinho. E aí me deram suprimento, né? Depois que eu fiquei lá uns 6 dias, eles falaram, agora nós vamos mandar a senhora para a sua casa com suprimento para ir usando. Só que vamos colocar a sonda. Eu até brinquei com eles, vocês vão me mandar para casa na prisão, prisão dentro de casa, porque eu não vou sair na rua com essa sonda no nariz. Mas bem que eu saí, sim, viu? Quando Deus faz... A gente faz coisa que parece loucura. E eu fui no posto e falei com a médica, com o pessoal lá, com aquela alegria. E o pessoal do posto também me trataram com muito carinho. E eu preparei para poder fazer a cirurgia da catarata, porque só faltava um exame de sangue, o posto fez para mim, adiantou. Olha, foi uma coisa tremenda. E aí, no dia 7, eu fui para a mesa de operação. 7 horas de cirurgia. E eu alegre, na preparação lá para ir para a mesa de cirurgia, e eu pregando para os médicos, falando do amor de Deus, falando que, eu falei para eles, eu confio em vocês são ótimos profissionais, mas acima de vocês tem Jesus, Deus. Ele é o dono da vida. E se eu também for embora, eu sei para onde eu vou, porque Ele garantiu vida eterna. A vida eterna é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. E eles ficaram maravilhados com aquela coragem. E eles não acreditavam que eu tinha 87 anos, né? Porque ainda não tinha completado 81. Eu falei, eu tenho por fora, mas por dentro é tudo renovado, porque eu sou nova criatura. Eu não perdi tempo. E tinha lá um corredor, onde não passava quase ninguém. Ali era meu quarto de guerra. Eu ia todo dia lá e fazia de quando estava fazendo caminhada e orando.
Porque, gente, se há lugar que tem demônios é o hospital, viu? Parece que eles já ficam esperando aquelas vidas. Era uma guerra de contínuo, mas eu orava. E as pessoas que foram me acompanhar, as irmãs que foram, foi irmãs missionárias, foi irmãs amigas, foi minhas netas. Eu falava, fica em oração. E ali orei para enfermo. Olha, eu falo a verdade, eu fiquei 11 dias só internada. Era a mesma coisa de eu estar num culto de avivamento. Sabe aquela alegria? Verdade, irmãos, que eu não fico na minha casa. Eu acabei de chegar em casa, eu já estou ansiosa para ir cultuar a Deus. Mas ali parecia que eu estava num culto permanente. Sabe o que é a presença de Deus? Isso aí, alguém falou, a senhora é uma mulher de fé, a senhora tem depois. Eu falei, olha, nada disso. É a misericórdia de Deus. Quando Deus escolhe nós para ser uma ferramenta, Ele capacita, Ele prepara, Ele enche. É Ele que faz tudo. E 7 horas de cirurgia. Doutor Arthur, que foi o meu médico cirurgião, quando ele terminou, ele falou para minha neta que estava acompanhando, olha, foi um sucesso. Fiquei 14 horas na UTI, mas sem sonda, sem nada. Apenas com sonda, mas sem oxigênio, sem nada, porque estava boinha. Aí passaram para a cama, para o leito, né? Eu fiquei o quê? Com 5 dias, já estava tudo seco. Os pontos, o dreno. Com 7 dias, eles falaram, está com alta. 7 dias, gente, tiraram parte do meu estômago. E eles ficaram tão maravilhados que eles viram que... Falou mesmo, o médico falou, foi milagre. Aí recomendou, né, que eu passasse depois no outro médico para pegar a dieta, né? Que cada dia ia aumentando. Primeiro líquido, depois... Com 16 dias me liberou comer tudo. Gente, quando Deus faz... Deus prova que é Ele que fez. Ele não quer provar Ele que Ele é Deus, porque Ele é Deus mesmo. Mas provar para os homens. Falei, se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele é Deus. Se ninguém crê, Ele continua sendo Deus. Se nós não adorar, tem anjo, arcanjo, querubim, serafim e os remanescentes em toda a terra que o adora. É por isso eu chego na igreja, eu não consigo, eu fico dando glória, glória. Mas desde que o Senhor me chamou, eu sou assim. Eu fazia tanto barulho que, quando eu estava até buscando batismo, que alguém me sacudiu, falou, não precisa, Deus não é surdo. Que eu continuei e continuo glorificando a Deus. Oh, gente, Ele é Deus, Ele é grande, confia nele. Oh, o salmista tinha razão de dizer, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o salmista sabia que o que ele passou. Alguém diz, o salmista pecou. Gente, ele foi chamado garotinho de tudo. Ele estava tão feliz lá no campo com as ovelhas dele lá, treinando com a funda, treinando e aperfeiçoando para espantar os animais que viessem atacar o seu rebanho. E tocando aquela harpa, aperfeiçoando o seu louvor a Deus. Talvez as ovelhinhas ficavam ouvindo e dormindo gostoso, né? Ele estava tão tranquilo. Quando menos espera, seu pai mandou te buscar, Davi. Okay. Quando ele vai chegando, olha o Samuel com o azeite. E ali diz a palavra que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi não pediu isso, mas não adianta. Quando você é chamado e escolhido, não adianta nem tentar fugir. Viu? Bem que Davi não tentou mesmo, mas o que esse moço sofreu depois que teve aquela vitória sobre aquele gigante, não foi brincadeira. Não tinha nem onde ficar.
era fugindo aqui e ali, e também para ter temor a Deus, porque ele podia ter matado o seu, né, inimigo, que era Saul, mas ele respeitou a unção. Não era simplesmente o homem, mas a unção que aquele homem tinha recebido, ele respeitou, e Deus se agradou disso. Não é verdade? E tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não se ofereceram, mas foi chamado e escolhido. Então não adianta querer fugir. É melhor aceitar. Eu sei que o Senhor me chamou para essa obra na terra. E eu, olha, na casa da minha filha, que eu fiquei com ela, eu tive, acho que umas 100 visitas. Saía um grupo de irmãs e irmãos, chegava outro, era pastor, era missionário, e eu falando com eles, e eles saíam renovados e cheios do poder. Ele falava, a gente vai confortar ela, a gente que sai confortado e renovado. Aí um falava para o outro, aí abria a curiosidade e vinha. Mas não é a gente, quem usa a nossa boca é o Espírito Santo. E quando ele fala, ele falou mesmo. Houve reconciliação, houve pedidos de perdão, houve um mover, e umas 6 pessoas Deus usou. E falou, olha, essa enfermidade não é para a morte. Agora, eu por mim estava disposto, para mim, ou viver é Cristo, ou morrer é ganho. Eu pedi na minha igreja, falei, não orem para o Senhor me curar, mas orem para Ele fazer a sua vontade, porque a sua vontade é agradável e perfeita. E com 7 dias voltei para casa, e me seguraram um pouquinho na cama, mas não consegue me segurar. Daqui a pouquinho eu escapo e estou caminhando para a igreja, não abusando da vontade de Deus, viu, querido? Mas aquela ansiedade que a gente tem, bem, os irmãos vêm me buscar às vezes, né? Mas quando eles atrasam, eu já vou caminhando para a casa de Deus. E lá vou adorar. Eu não vá porque a senhora vai dar glória a Deus muito alto por causa dos pontos. Falei, se adorava... Não tem problema. Queridos, está fazendo hoje 2 meses e 24 dias que eu passei por essa cirurgia. E estou ótima, feliz, alegre. Agradeço a pastora Renata. Ela fez uma oração pelo WhatsApp. Olha, irmão, o WhatsApp é para isso, viu? Esse negócio de gente amanhecer no WhatsApp vendo bobagem, porque eu também tenho, viu? Eu comunico com a minha família pelo WhatsApp, com os irmãos amigos, mas faço oração também pelo WhatsApp, mando palavra de conforto. E a pastora, ela fez uma oração que eu acabei de ouvir, a lágrima caía, e mandou mensagem, e essa igreja orou por mim. O Pai ouviu, as centenas de pessoas oraram por mim, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Pessoa que não é crente glorificando a Deus. Dona Lourdes, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu falei, a Ele seja a glória, seja a honra e seja o louvor. Deus abençoe, amada, minha pastora.